Sim, ó, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Húngaro. Hoje quero conversar com vocês sobre uma coisa que parece simples, mas que quem já morou fora sabe que muda completamente a rotina, o clima. Mais precisamente, o inverno no Brasil versus o verão na Europa. É antes que alguém diga, frio é frio, calor é calor. Não é bem assim. Porque o que define o sofrimento não é só a temperatura, é a estrutura. O frio brasileiro é de verdade? Quando eu cheguei ao Brasil, eu ouvi alguém dizendo que estava congelando com 15 graus. Eu confesso, eu achei meio engraçado. Mas depois eu fui passar o inverno em São Paulo, numa casa sem aquecedor, com um cobertor fino e pé gelado o tempo todo. E eu entendi, aqui no Brasil o frio entra até na alma, porque as casas são feitas para o calor. Telhados baixos, paredes finas, sem isolamento térmico, sem calefação, piso frio. Porque o problema não é a temperatura, é a falta de preparo. Na Hungria, na Romênia ou na Alemanha, 17 graus é um clima fresco de primavera. Mas aqui no Brasil, as casas não têm isolamento térmico, não existe aquecedor central, as paredes são finas. E o vento entra por todas as frestas possíveis. O brasileiro sente frio dentro de casa e isso é muito diferente. Então o corpo sente muito mais. É um frio diferente do europeu, mas tão incômodo quanto. Eu vejo muita gente dizendo, vocês europeus exageram no calor e os brasileiros exageram no frio. Mas não é exagero, é uma questão de adaptação estrutural. Na Europa tudo é feito para segurar o calor dentro da casa. No Brasil tudo é feito para expulsar o calor. Logo, o europeu sofre no verão e o brasileiro sofre no inverno. Agora vamos inverter. Você pensa, na Europa deve ser tranquilo o verão, não? Errado, a Europa foi feita para segurar o calor. Tudo lá foi projetado para não deixar o frio entrar. Paredes grossas, janelas triplas, pouca circulação de ar. E quando chega o verão, a cidade vira um forno. Em Budapeste, por exemplo, o metrô vira uma sauna com trilho. Na Alemanha, há rodízio de funcionários em escritórios quando faz muito calor. Na Romênia, as pessoas saem do trabalho mais cedo e quase ninguém tem ar condicionado em casa. Resultado, pouquíssimos lugares têm ar condicionado. As escolas liberam as crianças mais cedo, escritórios fazem rodízio de funcionários, trens param de funcionar por superaquecimento, pessoas desmaiam no metrô de Budapeste e às vezes até hospitais precisam limitar o atendimento por falta de refrigeração. No Brasil, o calor é suportável porque o país foi preparado para ele. Todo lugar tem ventilador, ar-condicionado, roupa leve, hábitos adaptados. Aqui o calor faz parte da rotina, é por isso shopping tem ar-condicionado potente, ônibus e metrô. Em algumas cidades tem climatização. Escolas, clínicas, escritórios, tudo tem ar. Até casa simples tem um ventilador em cada cômodo. Porque aqui o verão é regra, e o frio é exceção. Então tudo é pensado para sobreviver ao calor, não ao frio. Na Europa o frio é suportável porque tudo foi construído para
reter o calor e proteger as pessoas. Mas o problema é quando você coloca o europeu no calor, o brasileiro no frio. Aí tudo desaba. Na Alemanha, eu já vi empresas liberando funcionários às 2 porque o calor passou de 33 graus. Parece pouco, mas num prédio sem ventilação com teto baixo e sem ar-condicionado, é uma panela de pressão, acredito. E o europeu não está acostumado a transpirar o dia inteiro. Não tem o hábito de tomar 3 banhos por dia. Não usa roupa leve como o brasileiro e muitas vezes não sabe nem lidar emocionalmente com tanto calor. Não é só o corpo que sofre, é a rotina inteira. O europeu não toma 3 banhos por dia, não bebe água gelada toda hora, não anda de chinelo o ano inteiro. Ele não foi criado para isso. O brasileiro, por outro lado, não foi criado para dormir com 3 cobertores, usar segunda pele ou tomar sopa 5 vezes por semana. A adaptação climática é muito mais cultural do que física. E eu vivi isso nos dois lados. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de hábitos. E hábitos estão embutidos na língua. Na Hungria, por exemplo, tem expressões que só fazem sentido para quem viveu frio de verdade. Na Romênia existem palavras que falam sobre o calor de um jeito totalmente diferente do Brasil. Se você quer ter mais autonomia no inverno ou no verão, seja para viajar, morar fora ou simplesmente conversar com alguém que vive essa outra realidade, aprender um novo idioma com contexto cultural é essencial. E foi por isso que eu criei o curso Húngaro do Zero. Um curso feito para brasileiros, partindo do básico, sem enrolação, com explicações práticas, vocabulário útil e áudios para você já começar a entender e se expressar desde as primeiras aulas. É o melhor, o valor está irrisório. É um investimento simbólico perto da autonomia que você ganha. Se você quer se virar melhor no frio europeu, se quer se sentir à vontade conversando com um nativo, se quer dar o primeiro passo sem medo e com um curso leve, direto e acessível, faça o Húngaro do Zero. O link tá na descrição e eu te espero lá. Se você mora no Brasil e sente frio com 17 graus, tudo bem. Sua casa não foi feita para reter calor. Se você mora na Europa e acha que 30 graus é o fim do mundo, também tudo bem. Seu país foi construído para lutar contra o gelo, não contra o sol. O importante é entender que ninguém exagera. Cada um sente o que o ambiente permite ou não permite. E se você um dia mudar de continente, como eu fiz, prepara-se. Você não vai sofrer com o clima em si, mas com a estrutura que te cerca. O brasileiro sabe viver no verão, o europeu sabe viver no inverno. Quando trocamos de hemisfério, tudo vira um desafio. Eu já suei feito um peixe fora d'água no metro de Munique. E já treme de frio em São Paulo com 13 graus dentro de casa sem aquecimento. Cada país se adapta ao clima que vive, mas não o que sente. No verão europeu, as pessoas ficam mais lentas, menos produtivas, mais irritadas. No inverno brasileiro, as pessoas também se queixam, produzem menos e às vezes até adoecem mais por dormir com roupa molhada, pé gelado e casa úmida. Tudo isso mostra que o clima não é só meteorologia. É estrutura cultural, comportamento e
saúde pública. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui qual foi o clima mais difícil que você já enfrentou, ou qual parte do frio ou do calor mais te surpreendeu em outro país. Nos vemos no próximo vídeo ou no curso. Quem sabe? Vislat, see you, até logo.